Jornal do Roberval. Oferecimento Fênix, equipamentos para locações. Boa noite, bem-vindos ao canal Jornal do Roberval. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Vamos aos destaques dos últimos dias. Senado americano inocenta ex-presidente Donald Trump no segundo processo de impeachment. Presidente Jair Bolsonaro publica decreto que flexibiliza a compra e registro de armas. E mais, pela primeira vez o Brasil não tem carnaval devido à pandemia da Covid-19. E no futebol, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo bateu o Corinthians e permanece a 1 ponto do líder internacional antes do confronto direto. E tem a volta do Palmeiras após fiasco no Mundial de Clubes, onde venceu em casa o Fortaleza de 3-0. E por falar em futebol, temos a participação hoje do repórter mirim Lucas Barbosa, falando aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso e tudo mais agora no Jornal do Roberval. Bom, o Jornal do Roberval já começa falando aí sobre as notícias internacionais nos Estados Unidos. O Senado absolveu o ex-presidente Donald Trump em segundo processo de impeachment. Foram 43 senadores e contra 57 senadores a favor. Com 7 republicanos votando pelo impeachment, era necessário 67 votos para a condenação. Trump era acusado de incitar a invasão ao Capitólio no último dia 6 de janeiro. O tema recebeu a aprovação na Câmara e estava sendo discutido no Senado desde terça-feira da semana passada. Em nota após a absolvição, o ex-presidente agradeceu aos senadores e deputados que se colocaram contra o processo e disse que vai continuar a jornada para alcançar a grandeza americana. Ou seja, o Donald Trump pode se candidatar, inclusive, nas próximas eleições em 2024. Agora nós vamos falar aqui do Brasil, sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicou um decreto que flexibiliza a compra e registro de armas. Mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União, da última sexta-feira. Com elas, o número de armas de fogo permitidas por pessoa registrada passa de 4 para 6 pessoas. Além disso, o decreto também aumenta a quantidade de armas e munições liberadas para caçadores, desportistas e atiradores. Políticos da oposição criticaram as medidas do presidente Jair Bolsonaro. O Jornal do Roberval vai para o intervalo comercial com imagens do Recife. Agora são 21 horas e 30 minutos, ou seja, 9h30 da noite. O Jornal do Roberval volta em instantes. E você, comerciante e empresário, quer ver a sua marca aqui no canal Jornal do Roberval? Faça como Pilon Mecânica, oficina aí de nacionais importados, endereço Rua Martim da Costa Vilela, 163, Jardim Elizabeth, em São Paulo, capital. Pilon Mecânica, nacionais e importados. O Jornal do Roberval está de volta depois do intervalo comercial. Nós vamos estar chamando o nosso repórter mirim, Lucas Barbosa, estreando aqui na edição do Jornal do Roberval. Bem-vindo aos meus estúdios, viu, Lucas? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberval. Boa noite, Lucas. Bom, Lucas, nós temos aí a tabela, Inclusive, antes de você falar a tabela do Campeonato Brasileiro, você tem aí os últimos resultados que eles jogaram aí nesse final de semana. Inclusive, ontem tiveram jogos, Vamos falar aí quem foi que jogou primeiro. Muitos jogos. O Flamengo contra o Corinthians jogou o primeiro de 2-1. Muito bem. O Internacional acabou ganhando do Vasco de 2-0. O Vasco, que a situação dele não tá nada boa, Lucas? Em zona de rebaixamento. E teve um jogador lá, que eu não sei o nome dele agora, perdeu um chute de pênalti. O Vasco perdeu o pênalti aí no jogo. E tivemos mais jogos aí. Quem foi, Lucas? O São Paulo ganhou de 2-1 do Grêmio. Lembrando que o São Paulo foi a primeira vitória do ano de 2021, Lucas? O Hernan Crespo, o argentino, é o novo técnico do São Paulo, Foi anunciado hoje, inclusive, Lucas? E quem foi que jogou depois? Foi o Palmeiras e Fortaleza, que foi 3-0. Ainda bem que o Fortaleza não. Ainda bem que o Palmeiras venceu, Lucas? De 3-0, depois aí do fiasco no Mundial de Clubes, que foi derrotado lá no Catar. Nem no terceiro lugar eles conseguiram. Pelo menos aí os torcedores palmeirenses amenizaram aí a situação. E também o Fluminense, que ganhou do Ceará de 3-1. O Fluminense, eu acho que está em quinto lugar. Você vai estar mostrando daqui a pouquinho aí a tabela.
E o Sport que acabou... Não, o Sport que empatou com o Bragantino de 0-0. Na verdade, não fizeram nenhum gol, né, Lucas? Ficaram no 0-0, empates. Esse jogo foi lá na Ilha do Retiro, no Recife, ontem, nessa segunda-feira. Agora o Lucas vai mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, Lucas, está o Internacional, que vai jogar no próximo domingo com o vice-líder, Flamengo, que está um ponto a menos, né? O ponto a menos está com 69 pontos. Isso. E o Flamengo está com 68. Muito bem, Lucas. Em terceiro lugar, nós temos O Atlético. Mineiro, no caso, né? É. Em quarto lugar, Nós temos o São Paulo, em quinto, Fluminense, sexto, Palmeiras, em sétimo, Grêmio, em oitavo, Atlético Paranaense, Paranaense, no caso. É. Em nono, Santos, em décimo lugar. Corinthians. Vou falar em Corinthians, o Lucas aqui é corintiano, hein, pessoal? Inclusive tem uma foto aí, eu estou vestido com a camiseta do Lucas, mas é porque ele ficou um pouco decepcionado aí, devido o Flamengo ter ganhado de 2-1, eu coloquei a camiseta do Corinthians para deixar um pouquinho mais animado. Mas eu falei para ele que torcedor mesmo não pode desanimar, tem que aceitar a derrota. Nós vamos para a próxima tabela, Lucas. 11º lugar, Bragantino, 12º, Ceará, 13º, Sport Recife. não, 13º, Lucas, Atlético Goianiense. Ah, é. E no caso, o 14º, você já falou aí, no caso é o Sport Recife, né? 15º, Fortaleza, 16º, Bahia, 17º, Vasco da Gama. Inclusive falando aí, esses aí já são os últimos 4 times aí que estão em zona de rebaixamento. Você falou em Vasco da Gama, em 18º está o... Goiás, Em 19º Coritiba, e em 20º lugar. Botafogo e em último lugar. Esse aí estão em situação crítica, né, Lucas? Os últimos times aí que estão em zona de rebaixamento. Bom, agradeço a sua participação, Lucas. Muito obrigado por você ter participado aqui direto do estúdio do Jornal do Roberval, trazendo aí as notícias do Campeonato Brasileiro, né? Espero que vocês tenham gostado aí da participação do meu filho Lucas Barbosa. Bom, o Jornal do Roberval vai finalizando aqui, agradecendo a você, novos inscritos do canal Jornal do Roberval. Agradeço aqui ao meu amigo Mike do bairro Santo Amaro, em São Paulo, capital, inclusive é palmeirense. Temos também outro palmeirense aqui, Geraldo Filho, de Carapicuíba, São Paulo. E temos também Danilo Siqueira, aqui da cidade de Embu das Artes, São Paulo. Eu só esqueci de perguntar para ele qual time que ele torce. Bom, vou falar em Palmeiras, o meu amigo Flávio Pereira, de Taboão da Serra, São Paulo, falou: Beval, você esqueceu de falar do JB. Eu falei: ó, Jair Bolsonaro é palmeirense, mas ele não vai ver meu vídeo. Ele falou: não, o JB, é o João Batista, de Osasco, São Paulo. Inclusive ele é maratonista, já correu inclusive na corrida São Silvestre. Só não teve esse período aí de finalzinho de 2020 devido à pandemia. Aí o JB inclusive me cobrou. Ele falou: Beval, você falou em todos os palmeirenses, esqueceu de falar de mim. Pois é, embora a situação do Palmeiras não estava muito boa devido a ter perdido a chance de ganhar aí um título mundial, né? Mas ele pediu para falar, mesmo que seja depois. Jornal do Roberval termina aqui, agradecendo a todos vocês ligados aí no canal Jornal do Roberval. Compartilhe, através de você, meus vídeos chegam até aqueles que não me conhecem. Tchau, tchau.